Voltei, irmão Jacó, capítulo 5, Despedidas. Em muitas ocasiões, colaborei no serviço de socorro aos recém-desencarnados, principalmente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Amargurado e aflito como me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrava longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava obstáculos tão grandes que não ocorreria ao homem comum, que não cogitam nos problemas relativos à alma, ali, à frente de meus próprios amigos, me sentia num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Então, preparar a morte é ter uma vida bem vivida. É valorizar cada momento feliz, perceber cada momento. Isso é importante. Atenções perturbadoras. Marta afagou minha cabeça exausta e me pediu calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Então, nós já vimos isso nas obras de André Luiz. O socorro a essas pessoas não tem a menor noção de estar do outro lado. Mesmo ele, André, ele nos narra lá no Nosso Lar que sabia que estava morto, mas respirava. Como assim? Mas no livro Os Mensageiros tem o capítulo 22, que o nome do capítulo é Os que Dormem. Então, se você não lembra, não vai lembrar de cor todos eles, vai na playlist, reveja. É importante rever com a bagagem que nós temos agora. Nós agora temos outro entendimento, já lemos mais quantos livros depois dos Mensageiros, né? E aí ele continua. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrei a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dediquei. Convivi com os problemas do espírito durante muito tempo, em esforço diário. Fiz extensas relações entre encarnados e desencarnados, e não poderia evitar que, diante do corpo inerte, se concentrassem em manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraterno. As opiniões a respeito divergiam entre si, formando corrente de forças menos dignas. Lembra, no capítulo passado, ele foi perguntado se ele queria ir lá no velório dele, e ele foi. Então, ele está falando isso, né? Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Estava num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia me preocupar em excesso. A perturbação era passageira. Quando as atenções centralizadas no funeral se dispersassem, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era a do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de me materializar diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas.
Se os amigos presentes esquecessem os meus erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos sustentariam o seu coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Então, isso é um alerta para nós. Cada segundo é precioso. Não podemos deixar de nos desculpar quando fazemos algo que pode machucar pessoas. Somos humanos, né? Mas devemos estar atentos. E toda vez que percebemos que não agimos corretamente, devemos pedir perdão. Depois, não adianta querer se materializar para fazer isso. Não dá mais. E ele diz: pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e me consolei. E não me esqueci de que os encarnados ajuizaram com tanta facilidade relativamente à minha situação, também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesma. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é nosso abençoado renovador. Quanta lição para nós, encarnados. A postura de julgamento, de não respeitar o luto do outro, de não saber que aquele que está partindo também está vivenciando o luto, não apenas os que ficam. E a necessidade de fazer prece por aquele ser que conviveu conosco. Velório não é um evento social onde somos obrigados a ir. E por estar ali, querendo estar em outro lugar, não respeitamos o momento do outro. Começamos a conversar assuntos diversos, piadas, fofocas, enfim. Devemos ir para apoiar realmente. Ou devemos não ir. Como se diz, muito ajuda quem não atrapalha. Mas, se conseguirmos enviar de casa mesmo uma prece, façamos. Se estivermos no velório e alguém quiser saber como foi, detalhes, nós devemos pedir para conversar sobre isso depois. Educadamente, depois a gente conversa, depois a gente troca informações. Vamos orar agora, né? Agora não é hora. A hora é de ajudar e não de atrapalhar. Amigos e desafetos desencarnados também estão naquele local. Aliás, devemos ter consciência de que amigos e inimigos desencarnados estão em todos os locais, em todos os segundos da nossa vida. Então, não devemos ter medo de ir a velório, não devemos ter medo de ir a enterro, nem de levar criança nesses lugares, como dizemos, né? Porque é o exemplo que ensina e devemos vivenciar o respeito acima de tudo. E aí ele traz os subitens, desligado, enfim. Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando repentino abalo revolveu o meu ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, me ampararam com suas forças. Agora aconteceu a morte 100%. Ele finalmente foi desligado, né? Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento da outra morte. Desculpa. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento da outra morte. No entanto, dentro em pouco, o coração se refez, a respiração se equilibrou e Bezerra surgiu sorridente, a me perguntar se o desligamento ocorreu normal. Os três me abraçaram satisfeitos.
o respeitável benfeitor me explicou que, até ali, meu corpo espiritual estava como que um balão cativo, aquele balão de gás, de festa, né? Mas, de agora em diante, disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, me movimentaria sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, apesar de me sentir enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com intensidade de minutos antes. Bezerra esclareceu que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório depende em grande parte da vida mental e dos ideais com que o homem se liga na experiência terrestre. Me recomendou observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Mais uma vez, ele nos alerta quanto à nossa vida mental. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de males fisiológicas. Conseguia me locomover sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que a minha alegria será maior e a minha sensação de leveza mais fascinante quando eu puder respirar o oxigênio de cima, como o nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado, do escurecido líquido da margem. Francamente, a morte do corpo foi milagroso banho de rejuvenescimento. Me senti alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que requisitavam a minha mente a plano diverso. Olha a ansiedade novamente. Ele tinha uma excelente situação financeira, nós vimos isso antes de começar a estudar o livro, né? Mas, como todos, né, somos preocupados com problemas de ordem material, nossos e dos nossos familiares. Isso é problema mental. As forças me faleciam de novo. Lembra quando André Luiz viu a esposa com o novo marido? Ele se desequilibrou. E é o que acontece quando baixamos o padrão mental. Bezerra percebeu o que se passava, bateu nos meus ombros amigavelmente e aconselhou: você conhece agora, mais do que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e me modifiquei interiormente. Em dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem grandes embaraços. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria me aproximar dos amigos, sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me aproximar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefato que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidades menos simpáticas, quase rente a nós, diziam uma para outra, que lhe era semelhante: o enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda?
E o outro respondeu gargalhando: perfeitamente, daria tudo para ver a cara dele. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando os seus apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Antigamente eles não falavam manicômio, era casa de nervos, né? Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder para eles. Rememorei o interesse com que eu recebi a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fui presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhe sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir, quando o irmão Andrade controlou os meus impulsos, acrescentando: não faça isso, provocaria discussões desagradáveis e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Realmente, procediam como se não nos vissem. Permaneciam junto de nós sem nos perceber, tanto quanto noutro tempo me movimentava por minha vez ao pé das entidades desencarnadas sem notar sua presença. E o amigo firmou, bondoso e calmo: haverá tempo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Apesar das melhoras de que me sentia possuído, não consegui atravessar a onda de forças que se improvisou ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espalhar sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Naquela época, os velórios eram feitos na própria casa, né? Por isso que ele estava indo para casa. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos. É desaconselhável por agora a pedra de reservas. Contentei-me buscando avistar amigos nos automóveis. Então ele ficou no quintal, observando os amigos fumando, conversando. Grupinho de conhecidos atraiu minha atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a me afastar, decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Nada mudou, né, gente? Continuamos a discutir política, futebol, etc., nos velórios. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A conversa, apesar de se desenvolver discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios eu ingressava, receoso e encantado. Ou seja, ele estava lá vendo aquelas pessoas que estavam discutindo política, cada uma delas defendendo o seu ponto de vista, estavam ligadas com seus obsessores, portanto, fiquemos atentos a assuntos que baixam as nossas vibrações. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que ali diante dos meus olhos espantados o subjugava. Então, o obsessor controla plenamente o sistema nervoso central do indivíduo. Então ele está dizendo, né? O subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente e Bezerra falou em tom grave: por enquanto, você, Jacó, ainda não pode suportar esses dados mentais.
Então, nos encaminhamos para outro ângulo da rua. Descobri novo grupo de pessoas às quais me afeiçoei profundamente. Busquei a sua companhia ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Mas outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as prováveis despesas com o enterro dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo o meu nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei como já o tinha feito. Ou seja, em cada grupo uma decepção. Se somos espíritas, entendemos que o espírito está vivo e pode estar ali, e agimos como se não soubéssemos disso. Bezerra me abraçou compreensivo e receitou paciência. Me aproximava de profundo desafeto quando, não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo a minha pergunta silenciosa, esclareceu: naquele carro temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e fiquei muito feliz. Alguns companheiros me ofertavam o recurso da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus em benefício da minha paz constituía a dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energias confortadoras que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração me influenciou docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Bezerra explicou que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para que se desembaraçem sem demora dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do futuro. Ante a necrópole. Assistia, enfim, o sepultamento das minhas vísceras cansadas. A solenidade referentemente à qual tanta vez me reportei se descortinava ao meu olhar possuído de assombro. De volta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentou. Outros amigos se reuniam a nós, me abraçando. Declarava-me desejoso de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções quando o cortejo parou. Era a entrada da necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola. Deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós até o instante da retirada definitiva. Percebendo o meu desapontamento, observou bem-humorado: Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, você não desconhece que as vibrações daqueles que o amam irão procurá-lo em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, me afastei do corpo morto no momento em que penetrava a nova morada. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.